capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou ler mais uma vez. Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós oramos para Ti. Mas nós pedimos agora, Pai, que haja, ó Deus, uma conexão entre o nosso coração, entre o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, entre a Tua presença, entre os céus e a terra. Pai, que em nome de Jesus possamos juntos estarmos, ó Deus, recebendo de Ti tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. Abençoa cada um que hoje nos visita, cada um que aqui, ó Deus, está no culto presencial. Abençoa cada um que está conosco online, que a Tua mão de poder venha sobre a vida de cada um desses. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da Rosângela, da Edileide, do Sóter Almeida, Pai, da Leila, ó Deus, entre outros, do Edmar, entre outros que agora está conosco online, que a Tua mão de poder venha sobre a vida deles, ó Deus, pelo Benedito, entre outros que estão nos assistindo, que a Tua mão de poder venha sobre a vida deles, sobre a família, bem como sobre todos nós, para que a Tua palavra flua em nosso coração, que a Tua mão de poder vá sobre cada lar e dê a paz, a tranquilidade, a ação do Teu Espírito Santo, para ouvir a Ti, ó Pai. Por isso, nos assentamos aos Seus pés e pedimos, fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos, passando aí uma temporada, podemos dizer assim, falando sobre a força de Deus. E dentro de cada tema dessa campanha, aos domingos, nós temos trazido alguns enunciados, alguns conteúdos que nos fazem entender um pouco da força de Deus. Já falamos de vários, e hoje nós vamos estar falando sobre a nossa luta, ela é vencida de joelhos. Não é à toa que você canta a música, não é à toa que você pede a Deus que venha sobre a sua casa, não é à toa que a gente se ajoelha aqui, não é à toa que o hino fala que eu me ajoelho para Deus e renuncio os desejos. Observe que, apesar de ser um ato físico, você dobrar os seus joelhos, e se apresentar a Deus e orar a Deus, muito mais do que você dobrar os joelhos, porque você pode dobrar os joelhos diante de qualquer coisa. Essa atitude é uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento. É uma atitude onde você se dobra diante de Deus, onde você se coloca diante de Deus, e você decreta, e você declara, melhor dizendo, de que você depende totalmente dEle. Então, muito mais do que simplesmente dobrar o joelho, é quebrantar um coração. Fisicamente você se prostra, mas espiritualmente, emocionalmente, você se coloca em total quebrantamento diante de Deus. E é sobre isso que eu quero trazer, que quando você se dobra diante de Deus, a força de Deus vem sobre você. Quando você se ajoelha diante de Deus, quando você renuncia aos desejos, quando você coloca o seu eu, posso dizer assim, e você apresenta ele diante de Deus, não é mais o que você acha, mas o que Deus tem para a sua vida, você começa a compreender que você não consegue mais viver a sua vida sem ter um coração quebrantado diante de Deus. Diante de tanta dificuldade que certamente tem chegado próximo ou até você. Então, hoje não tem mais como você viver uma vida de qualquer jeito.
Você precisa ter um coração quebrantado, ter um entendimento de que você precisa se ajoelhar para Deus. Há um entendimento que precisamos partir dele para conhecer o que é se ajoelhar diante de Deus. É o princípio de que pessoas aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, mas não permitem que Ele seja o Senhor da sua vida. Hoje existe um modismo muito grande. Hoje existe umas falas muito interessantes, né? A gente vê muito isso pela mídia. É muito, podemos dizer assim, chique, hoje, dizer que é evangélico, dizer que é gospel, dizer que é cristão. É muito simples e é muito interessante a pessoa chegar e dizer assim, eu aceito Jesus, eu aceito. E hoje, dentro das nossas próprias igrejas, tem muitos que às vezes vivem assim. Aceitou Jesus? Aceitei. Eu entendo, Jesus morreu por mim, eu compreendo isso. Mas não permite que esse Senhor, olha o nome, Senhor, a qual morreu por você, morreu por mim, muitos não têm uma interpretação correta diante disso e não permitem que a ação completa de Deus venha sobre a sua vida, apesar de ser um cristão, apesar de ser um evangélico, apesar de ser gospel, né, que é a onda do momento, mas não permite que o Deus Todo-Poderoso realmente tome tudo em sua vida. E por que isso se dá? Por falta de um quebrantamento, por falta de um entendimento de que dobrar os seus joelhos para Deus não é de qualquer maneira. Ter uma vida quebrantada diante de Deus não é de qualquer maneira. É muito sério você dizer que você tem Jesus na sua vida. É muito sério você dizer que tem Deus na sua vida. Porque se Jesus é o seu Senhor, você se torna servidor desse Senhor. O próprio Senhor Jesus veio à terra e ele diz que ele não veio para servir, ele veio para quê? Ser servido. Então, servir a Deus é uma entrega total. Então, repita comigo, servir a Deus é uma entrega total. E essa entrega se dá por um quebrantamento, por uns joelhos dobrados. Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos que vai concordar, vai ter uma concordância para que você compreenda. Em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 13 e 14, se você quiser ler, acompanhar ou anotar, ou quiser acompanhar aqui, né? O irmão sempre coloca o projeto aqui para a gente. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, eu vou estar lendo aqui. Você pode também estar acompanhando aqui, se querer botar. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 13, diz assim: ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 30 centímetros de altura, no centro do pátio externo. O rei ficava em pé na plataforma, e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos, continua, verso 14. E orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Então volta um pouquinho no versículo 13, só para que você entenda que essa oração partiu de um joelho o quê? O rei ficou em pé na plataforma, estamos falando de quem? Salomão. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e aí fez a oração. Em outras palavras, a consagração do ambiente, do templo, partiu de um joelho dobrado, partiu de um coração quebrantado. Salomão se ajoelhou no meio de toda a congregação, como ato de rendição total ao Criador.
Em outras palavras, ele entregou tudo, toda a consagração do templo, todo o povo de Israel, ele entregou de joelhos a Deus. Em Atos capítulo 9, verso 40, há uma história também muito interessante de um milagre que Pedro fez, do milagre que aconteceu. Observa só, Atos 9, 40, diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, o que ele fez depois? Lê comigo. Depois, e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Observa, Pedro orou de joelhos. Então, quantas vezes nós menosprezamos esse quebrantamento? Quantos de nós, muitas vezes, oramos e estamos com tanta correria nos nossos dias que esquecemos dessa consagração? Para que você tem dobrado os seus joelhos? Para a sua dificuldade, para as suas crises, para as suas decepções, para as suas angústias, porque isso atrai o teu coração. E muitas das vezes você vive com o joelho dobrado diante das crises. Deus está nos ensinando aqui que quando o joelho se dobra, você recebe, sabe o que de Deus? Manifestação espiritual, poder. Vou chegar lá. Mais um exemplo, 1 Reis, capítulo 18, verso 42. 1 Reis 18, 42. Havia um momento em Israel que a chuva tinha parado. Era uma seca total. Aí olha esse texto, 1 Reis 18, 42. Então, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do camelo, e o que ele fez? Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E o resto da história você já sabe. Em outras palavras, um coração quebrantado, um joelho dobrado. Quando dobramos nossos joelhos para Deus, nós precisamos também dobrar nossa língua. Você entendeu isso? Nós também precisamos dobrar nosso bolso, precisamos dobrar nossa vida. Ou seja, não basta só fisicamente chegar ali naquela cadeira e dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos para Deus requer de nós muito mais do que simplesmente um ato físico de pegar, né, seus membros inferiores e dobrar, articular ele ali em direção a alguma coisa. Ter os joelhos quebrantados, ter um coração, os joelhos dobrados, um coração quebrantado, requer muito mais do que isso. Quando nós não fazemos isso, somos aquele tipo de pessoa que diz assim: eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, mas Ele não manda em mim. É eu que mando na minha língua. Eu faço do jeito que eu quero. Eu tomo a atitude do jeito que eu quero. Eu compro o que eu quero. Eu gasto da forma que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero. Por quê? Ninguém manda em mim. Ora, Deus não manda na sua vida? Você não entregou a sua vida para Ele? Você não entendeu, né, para quem foi por revisão de vida, você já não entendeu que agora não vive mais você, mas é Cristo que vive em você? Ele passou a ser o seu Senhor? Então, se Ele é o seu Senhor, a sua atitude de quebrantar o joelho, quebranta tudo na sua vida diante de Deus. A sua língua, o seu dinheiro, as suas atitudes, né, o seu modo de viver, tudo. Porque senão, nos tornamos, como eu falei no início, pessoas que têm a Jesus, né, dizem que têm a Jesus, mas não permite que Ele seja o Senhor da sua vida. Então diga assim: Senhor, diga para Ele, eu entrego para Ti tudo que eu sou. Venha ser o Senhor da minha vida. Ajoelhar é um ato de consagração. O homem que se ajoelha para Deus, se levanta
mais forte quando ele está com o joelho quebrantado, quando ele está com o joelho dobrado, com o coração quebrantado. Ao se levantar daquela posição, ele se levanta mais forte. Você passa a entender que se ajoelhar para Deus é um sinônimo de você receber poder dele, de você receber manifestação da mão de Deus sobre você. Os milagres de Deus acontecem, as bênçãos de Deus acontecem, mas você precisa ter uma atitude de alguém que realmente está com o coração quebrantado diante da presença de Deus, e não só superficial, e não só da boca para fora. É uma vida realmente entregue na mão de Deus. Há um exemplo claríssimo disso na Bíblia, né? Acredito que você já ouviu falar. Daniel 6:10 vai falar sobre isso. Pedi para projetar aqui. Daniel tinha o hábito de orar de joelhos, quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Durante 3 vezes por dia, ele parava o que ele estava fazendo e ele ia orar. Isso demonstrava muito mais do que simplesmente o ato de dobrar o joelho, mas de entender que Deus era o Senhor da sua vida. Você precisa entender que quando se ajoelha para Deus, na verdade, você está, preste atenção nessa palavra, você precisa entender que quando você se ajoelha para Deus, na verdade você está se rendendo. Está declarando, eu não vivo sem ti, Senhor. Eu não vivo sem a tua presença. E aí os opositores daquela época, eles viram que precisavam quebrar a força de Daniel, pois ele era uma ameaça. Por isso, fizeram um decreto proibindo que as pessoas se ajoelhassem, porque assim eles impediriam que Daniel recebesse poder de Deus. Então, os opositores de Daniel queriam enfraquecê-lo, queriam impedir que Deus falasse com ele. Por quê? Como você sabe um pouco da história dele, certamente, ele era um cara que era profeta, ele trazia revelação, ele trazia uma palavra, trazia uma direção, as pessoas o procuravam, o próprio rei o procurou para que ele desse um norte, podemos dizer assim, para toda uma nação. Daniel se tornou ali um dos principais daquela região. Por quê? Porque ele tinha a presença do Deus vivo na sua própria vida. O poder de Deus se manifestava na vida dele, revelando sonhos, dando direção para que o povo caminhasse. Mas aí os opositores de Daniel, a gente sabe que é o próprio maligno na vida das pessoas, fazia o quê? Eles entenderam. Se nós impedirmos Daniel de se ajoelhar diante do Deus dele, o Deus dele deixa de falar com ele. Então entenda isso, não era só um ato físico, também era um ato físico, mas era um momento onde Daniel tinha um contato direto com Deus, onde ele se rendia. Dobrar os joelhos é se render a Deus. E aí, no edito que saiu, ou seja, no decreto que saiu lá uma lei. Qual foi a lei? A partir de agora, ninguém mais se dobra diante de nenhum Deus, a não ser o poste ídolo que foi levantado lá na Babilônia. Em determinado horário do dia, quando soava determinado som lá, todos tinham que fazer o quê? Se ajoelhar diante daquela imagem, se ajoelhar diante daquele poste ídolo, lá da época de Daniel. E eles queriam que Daniel também fizesse a mesma coisa. Daniel não aceitou isso. Olha o que diz em Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava. E o que ele fazia? O que ele fazia? É meio utópico isso, né?
Não sei se você entende dessa forma. Ele, sabendo que tem uma lei contra ele, ele iria dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Tem umas coisas assim na Bíblia que a gente fica pensando, né? Nossa, diante da minha dificuldade, diante da minha crise, diante da minha angústia, diante da minha perseguição. Um dia nós vamos falar sobre isso daqui, ó, o que significa ele ir para a casa dele, o que significa ele entrar no quarto, o que significa ele ir para o andar de cima, essa palavra para líderes no futuro, né? O que significa ele orar em direção a Jerusalém. Tudo isso tem um significado profundo para quem trabalha com liderança na igreja. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas observa bem, nesse momento aqui, Daniel, ele simplesmente, ele agradece a Deus. Você não acha esquisito? Você já parou para pensar? De no meio de uma crise de perseguição, né? Porque as perseguições podem vir de várias formas, né? Dessa forma aqui, era querendo impedir Daniel de se ajoelhar diante do Deus de Daniel, só ajoelhar diante do poste ídolo. Mas talvez a sua crise hoje não seja essa crise. Talvez a sua crise hoje seja uma crise familiar, seja uma crise pessoal, seja uma crise financeira, seja uma falta de emprego, você não tem uma oportunidade de trabalhar. E a Bíblia te ensina a você dobrar os seus joelhos e fazer como Daniel e orar agradecendo. Parece meio que uma utopia, né? Peraí, isso aí não está muito... Como é que eu entendo isso, pastor? Simples, a palavra, o segredo disso aí está dentro da palavra que eu já falei aqui. Rendição. Você se entrega totalmente para Deus. Porque, sabe o que Daniel sabia aqui? Que o Deus de Israel poderia livrar ele das perseguições. Você entende isso? E é tão interessante que 3 dos seus amigos tiveram o mesmo espírito, o mesmo entendimento, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao serem presos, julgados e condenados, oraram na cara do rei e falaram para ele assim, olha, se o Deus que nós servimos quiserem, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Aí eu fico pensando, poxa, podia ter sido uma oração mais impactante, né? Mas assim, você vai ver, Nabucodonosor, você vai ver que o nosso Deus vai nos livrar. A gente quer uma oração assim, né? É ou não é? A gente quer uma oração que traga uma solução. Você quer orar, você quer quebrantar o seu joelho, você quer falar assim, ó, Deus, me responde aí. Deus, resolve o meu problema aí. O diabo sabe que uma pessoa que permanece de joelhos diante do Senhor é uma pessoa que não pode ser tocada por ele. Por isso que ele não quer que você se ajoelhe. E quando eu falo de se ajoelhar, de se quebrantar, é você manter a sua leitura bíblica, é você manter a sua comunhão, é você manter o seu jejum, é você manter a sua consagração. Tudo isso faz parte do seu quebrantamento. Hoje as pessoas vivem de acordo com as suas necessidades, né? Buscam a Deus para resolver problemas. É como se tivesse uma caixinha e você fosse lá e botasse lá dentro da caixinha, né, o pedido, porque Deus uma hora vai abrir a caixinha e vai ler o seu pedido e vai resolver o seu problema. Alguns acham que é só isso, mas esquece que dobrar os joelhos, ter um coração quebrantado, atrai a própria presença de Deus para a vida da pessoa. Um quebrantado coração. O diabo trabalha para você não ler a Bíblia. O diabo trabalha para você não ouvir louvores. O diabo trabalha para que você não venha à igreja. O diabo trabalha para que você não assista um culto. O diabo trabalha para quê? Para que você não se quebrante diante de Deus. Não tenha um coração quebrantado. Em outras palavras, você não se renda a Deus. Porque quando você estiver vivendo uma vida assim, você não consegue receber poder de Deus sobre a sua vida. Existe podemos dizer assim, um vácuo, né, entre a oração e a realização do que você pediu na oração, né?
entre o pedir e o receber. Existe um tempo, isso é normal. É onde Deus prova a verdadeira intenção do seu coração, se é que é aquilo realmente que você deseja. Quantas orações você já fez pedindo uma coisa e Deus não respondeu? Para pensar aí. Quantas coisas já pediu a Deus que Deus ainda não respondeu? Por que será? Será que é porque Deus não te ouve? Será que é porque você não está sabendo orar? Ou será que não é, de repente, Deus preparando algo melhor para te entregar? Às vezes demora, né? A gente fica numa angústia só. E por que Deus demora para responder? Olha que interessante. E tem um. Por que Deus demora para responder? Deus aguarda, presta bem atenção nisso. Você está orando por alguma coisa, está pedindo, tem um pedido para a sua vida? Tem um pedido? Hoje tem um pedido aqui de alguma coisa. Todo mundo, né? Todos nós pedimos alguma coisa para Deus. Certamente nas suas orações você tem pedido alguma coisa para Deus. Eu não tenho dúvida. Deus guarda as condições espirituais para atender o seu pedido. Em outras palavras, você precisa refletir sobre, ou melhor, Deus guarda as suas condições espirituais para enviar as suas respostas. Se tem alguém perto de você, fala assim para ela assim, não é a sua necessidade, é a sua condição espiritual. Você entendeu? Mas Deus, eu preciso disso hoje. Aí Deus responde assim, ó. Fala nada, né? Você quer hoje. Você quer resolver as coisas hoje. Você quer orar agora e você quer assim, ó, se pudéssemos, vamos ser o mais franco possível, o mais realista possível. Nós queremos o quê? Dobrar os nossos joelhos. Já entendemos sobre isso, amém? Quebrantar o nosso coração, nós queremos isso. Mas nós queremos fechar os olhos e quando abrir os olhos, o pedido seja realizado. Fala assim, Deus não é o gênio da lâmpada. Né? A gente acha que é assim, eu tenho um desejo, vou pedir alguma coisa, no dia seguinte, acontece. Deus pode fazer isso? Pode, ele tem a sua forma de fazer, mas ele, em linhas gerais, ele só vai fazer, está aqui no item 1, Deus aguarda as suas condições espirituais para enviar a sua resposta. Entendeu bem isso? Você precisa refletir sobre a sua forma de vida, porque ela vai atrasar ou adiantar a resposta de Deus. Vou repetir. Você precisa rever a sua vida, as suas atitudes, porque elas podem atrasar ou elas podem adiantar a resposta que Deus tem para você. Segundo, Deus testa a sua sinceridade. Nós somos, às vezes, a palavra, o Novo Testamento nos ensina, devemos ser como crianças. Não é? A Bíblia nos ensina assim? Tem até uma música que fala sobre isso. Quero ser como criança. Como é que é a outra parte? Como é que é? Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de tornar-me. Você entendeu bem isso? Interessante essa letra, né? Você procura aí. Muitas das vezes a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que devemos ser como criança. Mas isso não quer dizer que você deve ter atitude como criança. O que fala sobre viver como criança é ter a inocência da busca de Deus como uma criança. E não a infantilidade de ser como criança. Então, esse é o nosso maior desafio.
Uma criança é muito sincera, é ou não é? Não é assim? A criança é sincera. Você faz alguma coisa, né, fala com ela, se ela não falar com você, ela vira para a mãe e fala, mãe, isso. Você, menino, fala isso. Está sendo sincero demais, não ensina isso para eles, né? Não fala desse jeito. Mas a gente, né, quem tem neto, tem filho, você que foi filho também, eu vejo, você já foi assim, né? De ser muito sincero, de dizer, é sim, porque criança, né? Nós normalmente a gente dosa ali o que vai falar, fica preocupado com o que a outra pessoa vai achar, né? A outra criança não. Ela chega lá na sua casa, vê o seu videogame lá, e ela é criança, e vê, você é adulto, né? No meu caso, graças a Deus, mas não tem nada contra, mas às vezes você é um adulto, você tem um videogame, aí chega lá uma criança na sua casa, e olha lá, tio, você tem videogame? Quero jogar. Aí você, não, filho, mas só tem jogo de adulto, né? Aí ele, não, mas olha só, o senhor clica aqui, aí baixa aqui e tal, aí dá pra me jogar o joguinho de criança. Eu sei também. Aí você, não, menino, tio, você não quer que eu jogue? Não. Aí, não, filho, peraí, deixa eu falar baixo. Vou pegar pra você, peraí. Tamanha sinceridade de uma criança. Né? Já vivi com questões assim. Então, Deus, Ele espera de você a sinceridade. Ele testa a sua sinceridade. Você precisa ter certeza do que você quer. Porque ora você ora de um jeito. Você vem domingo na igreja, dobra o seu joelho aí na sua cadeira ou aqui, vira para Deus, Senhor, expõe sua oração, seu quebrantamento. Se ajoelha, se quebranta e pede uma oração a Deus. Beleza. Os céus começam a se mover para responder a sua oração. Se você estiver espiritualmente pronto, nas condições perfeitas, Deus vai dar para você a resposta à sua oração. Senão vai demorar um pouco, como você já sabe disso. Aí, quando chega na segunda-feira, você ora outra coisa. Aí, na terça, você ora outra coisa. Aí, na quarta, você ora outra coisa. Eu vou te perguntar, você realmente sabe o que você quer? Você sabe realmente orar a Deus com sinceridade? 3, Deus precisa aumentar a nossa fé. Se fosse assim, né? Dobra o joelho, quebranta e Deus, isso, pum, estalou o dedo, aconteceu. Nossa, que legal, Deus responde rapidinho. Deus às vezes retarda responder um coração quebrantado, um joelho dobrado. Sabe por quê? Porque Ele está esperando você elevar o seu nível de fé. Muitas pessoas saem da igreja, sabe por quê? Porque perdem a fé naquilo que orava. Porque a posição dela é, Deus não me responde, Deus não fala comigo, estou orando há tanto tempo, cadê a solução? Então vou para o mundão, vou voltar para minha antiga, vou voltar para o Egito, vou comer lá os melões, vou comer cebolas lá, vou voltar para minha velha vida, porque Deus não me responde. Ainda mais quando perto de você alguém recebe uma bênção. Né? Nossa, estou orando há tanto tempo, Deus não fala comigo, olha fulano ali, nossa, meia hora de igreja, né? Ok. Deus está vendo o coração dela, está vendo a sinceridade dela. Não existe uma forma de medir isso, né? Deus demora para que possamos desenvolver a paciência. Entendeu isso? Como somos impacientes? Tem a ver com a fé, né? Interessante que você vai ver nas batalhas de Israel, nas lutas de Israel, você vai ver Davi, entre outros reis, indo consultar a Deus. Tudo pronto para a batalha, os soldados tudo pronto para guerrear, tudo com lança, tudo pronto ali com espada, com escudo, tudo pronto para ir para a guerra. Davi ia consultar Deus. Deus falava assim, não. Mas Deus, estamos todos prontos. Estamos prontos para a batalha, o inimigo está ali, ele está ali temendo com a gente. Nós vamos entrar, vamos massacrar, vamos fazer, vamos acontecer. Deus falava para Davi, não. Palavrinha, né, que mexe com a gente. É ou não é? Você já ouviu algum não na vida? Que te deu uma raiva assim por dentro? Você ficou assim, mas como não? Muitas das vezes, Deus, você está pedindo tanta coisa para Deus, e Deus tem uma resposta para você. Sabe qual é a resposta? Não. Mas não é possível, é a minha carne falando. Não, às vezes é Deus que está falando para você. E está dizendo assim, não, pode ser um não, porque não, ou não, por causa daquele momento. Não é a hora de você receber essa bênção. Ainda precisa passar por esses crivos aqui, aumentar a sua paciência, aumentar a sua fé.
não é? Ter um coração mais quebrantado, dobrar os seus joelhos. Existe uma correlação muito interessante entre Deus Pai tratando com nós filhos, né? E quem é pai e é mãe tratando com seus filhos. Você que foi filho passou por isso. Não tem uma negociação? Né? Tipo assim, bem prática. Se esse ano você passar direto, hoje eu acho que não tem mais isso, né? Acho que fica de um ano para o outro, né? Não sei. Mas eu lembro na época era assim, olha, se você passar direto de ano, deu uma condição, né? E aí você estudava, para no final do ano você passar direto para você, né, ganhar umas férias ou ganhar um tênis novo, um que chute, né? Um tênis, né? Tem gente que nem sabe o que é chute, é um tênis de marca da época. Hoje em dia eu nem sei como é que é as marcas hoje. Então tinha isso. Entenda, não que Deus vá compensar o que você faz, né? Por isso, a graça de Deus não nos ensina assim. Mas a maioria das vezes o não vem como resposta para você negativa. Por quê? Porque você não está pronto ainda para receber. Não chegou a hora ainda de receber. Orar exige de nós disciplina. Dobrar os joelhos, ter um coração quebrantado, depende de muita disciplina. Você não acorda, né, pensando assim, ai, me deu uma vontade de orar hoje. Você acorda com vontade de comer, gente. É ou não é? Você acorda com fome. Você acorda querendo dormir de novo. Você acorda cansado e olha assim, ai, tá frio, ai, que horas tem? Ah, não, dá para dormir mais 2 minutos e meio. Não é isso? Agora, para orar, para ler a Bíblia, para fazer jejum, para dobrar os joelhos aqui na cadeira, ou aí lá na sua casa, ou aí na sua casa, para ter um coração quebrantado, é muita disciplina. É como os pais e as mães fazem com os filhinhos, né? Não, agora não é hora de comer isso. Ah, mas eu quero. Não é hora. Só depois de meio-dia. Aí quando a criança começa a descobrir a hora, que viu meio-dia, vai lá na mãe e no pai, deu meio-dia. Agora cumpre o que você falou. Com Deus é da mesma forma. E sabe o que nós fizemos muitas das vezes? Birrinha com Deus. Não é? Fazemos birrinha com Deus. Ah, Senhor, aí, Senhor, olha. Se você for ver os personagens bíblicos, praticamente quase todos eles passaram por essas situações. Passaram em momentos de que Deus não fez o que eles queriam. Existem pessoas que já desistem só porque não conseguem ser disciplinadas. Prometem orar todos os dias, mas deixam de orar. Então pensa que é melhor deixar para lá. Ah, não consigo orar mesmo. Você entendeu? Assume o compromisso de orar. Assume o compromisso de jejuar. Assume o compromisso de ler a Bíblia, mas não consegue ter disciplina. Mas quando precisa de alguma coisa, quer que Deus entregue na mão. Quer que a resposta venha no dia seguinte. Quer que a conta bancária apareça lá um depósito infinito lá que você nem imaginava. De repente, pronto, resolveu os problemas financeiros. É assim que Deus vai fazer. Ei, cresce. Não é assim que funciona. A experiência de Jesus, concluindo, a experiência de Jesus com os seus discípulos foi ensinando para eles dia após dia a terem a paciência que fosse necessária, porque a restauração de Israel viria. Isso serve para você também. Esperar em Deus não é só sentar na cadeira, dobrar os braços e falar assim, vou ficar aqui porque Deus vai resolver, Deus vai responder. Não é assim que funciona. É um coração quebrantado. E hoje, Deus te chama para isso. Jesus hoje se apresenta para você como o Senhor da sua vida. E sabe o que Ele quer de você?
Você quer mover a mão de Deus sobre a sua vida, sim ou não? O que move a mão de Deus? O que move a mão de Deus? Um coração quebrantado, um joelho dobrado. Aprenda a viver isso no seu dia a dia. Se você não tem feito isso, se discipline. Bota um horário, bota os dias, bota o momento para você fazer isso, porque isso é muito pessoal. Jesus hoje te chama para você ter essa vida disciplinada. As outras coisas, os pedidos que você tem, as dificuldades que você tem, vão ser completados na sua vida. Primeiro busca Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que pode. E diga para Deus assim: Senhor Jesus, eu me entrego agora nas tuas mãos. Eu reconheço que muitas das vezes eu tenho sido infantil. Muitas das vezes eu não consigo ter disciplinas. Eu te peço perdão. E a partir de hoje, eu vou entender, pelo teu Espírito Santo na minha vida, que eu preciso de ti. Que os meus joelhos se dobrarão, meu coração se quebrantará, e eu esperarei a resposta, até que eu esteja pronto para receber. Entra na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, e me faz ser uma nova criatura. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, reconheço os meus pecados e dou liberdade para agir dentro de mim, em nome de Jesus. Amém.